Olá pessoal que acompanha o canal Abelha de uma Caatinga, me siga no Facebook. Então pessoal, eu hoje vou falar diretamente da meliponicultura, mas com focos na apicultura. Então, eu sou meliponicultor, posso dizer, agora no próximo dia 16 completa 7 anos, mas ultimamente eu diria que eu estou quase um apicultor. Então, e aí dentro da apicultura, eu vi recentemente, eu li um livro de um pesquisador lá da UFC, e ele dizendo que as espécies, as abelhas vieram, é uma evolução da ancestral comum, seria as vespas, que as vespas são carnívoras. Pronto, eu tenho aqui um ninho de uma vespa, ela fez aqui. Se a gente for analisar pelo menos a estrutura aqui, a gente pode dizer que é parecida. Só para trazer a câmera aqui para perto, para a gente olhar. Olha só o formato da vespa, é hexagonal. Comparado aqui com o da ápice, inclusive aqui é uma realeira, também hexagonal. É um no favo, desenho perfeito. Eu vou até abrir aqui para vocês verem aqui, jogar aqui as vespazinhas aqui em cima. Eu matei essa vespa porque tem criança em casa, estava na laranjeira e eu tinha que matar. Tá aqui, ó. Aqui são as vespas. A gente sabe que é uma vespa porque é diferente de uma abelha. O que tem diferente? Ela tem várias coisas. Tem ferrão, inclusive, ó, continua com o ferrão aqui. O ferrão. Ela tem uma separação entre o tórax e o abdômen, bem significativa. Então, a gente está vendo aqui. Então, abrindo aqui, destruindo mais uma parte aqui do ninho da vespa. E a ferrua muito detalhada, não perde ferrão como as aves. Pode ser, se a gente entender, não é processo de evolução. Aqui seja a evolução de uma vespa. Só que essa vespa fabrica mel, ela produz mel. Aqui ela estava no início, só quebrando aqui, mais indivíduos aqui dentro. Ela não tinha feito, ela arranchou aqui há poucos dias, eu acho que menos de uns 4 dias. Ela ainda não tinha produção, aqui tem algumas, ela nem fez cria ainda, não tinha nem feito postura. Só a gente olhando aqui rapidamente, esse material, aquele material que fica sobrenadante nas águas principalmente quando forma espuma nos barreiros, e aqui outro disco aqui, mas vamos entender. Então é isso. Mas eu não queria só falar aqui, nesse vídeo, apenas da questão, essa relação apicultura e meliponicultura, você pode ser as duas profissões, mas em algo que eu vi hoje. Hoje foi exibida uma reportagem aqui na TV Grande Rio, vocês podem buscar aí na internet, GRTV, primeira edição, apicultores estão preocupados com desaparecimento de abelhas. Então, aqui no Vale de São Francisco, e algumas coisas não ficou muito claras. Claro, a reportagem tem muito sensacionalismo, falando que, na verdade, a relação é veneno. E aí, eu observando, fazendo uma análise do que eu vi, as abelhas estão criadas dentro de roças, locais onde existe uma aplicação intensa de venenos, chamados defensivos agrícolas, que para mim são agressivos agrícolas. Bom, cada um entenda da maneira que quiser. Mas a reportagem teve várias pessoas participando, falando de tudo, e algumas coisas eu tomei como avaliação. Uma delas foi que ali a área cercada no N9, os projetos irrigados aqui de Petrolina, uma área cercada de roça, que assim que é chamada, fazendas, onde se aplica veneno de maneira intensa. No período do ano, lembrando que eu fiz um vídeo lá atrás, dizendo que o veneno não combina com a abelha e vice-versa. Não tem como você criar abelha aplicando veneno. Inclusive, quem está em casa, fica recado, não tente criar abelha e fazer detetizar a sua casa. Você vai ter perda total. Fizer isso, adeus abelhas. Outra coisa que eu observei é que a pessoa falou uma coisa lá que não sei, né? Falou que o Vale de São Francisco, em produção de mel, só perto do sul do Brasil. Eu fiquei assim, poxa, Morelândia, a minha terra, e recentemente os caras venderam mais de 30 toneladas, e aqui dizendo que o pico foi 30 toneladas, já perdeu 40%. Morelândia chega bem mais do que isso anualmente. Bem mais, eu acho que só de uma carrada foram 24 ou foram 26 toneladas num caminhão baú, numa carreta. Tá? Esse mel foi tirado da associação de apicultores Morelândia, lá no distrito Cariri-Mirim, fica no pé da Serra do Araripe, e foi vendido outras quantidades, tem gente lá com estoque de mel, e é o mel, aí eu garanto, o mel de lá não tem veneno. Pode fazer análise, pode rastrear, você não vai encontrar veneno no mel de Morelândia. Então, outro ponto é que tem lá que parece que uma promotora defensora local, ela identifica
quem matar a abelha como uma questão criminosa e essa pessoa é indiciada. Ah, mas é africanizada, é um animal exótico em si, mas esse bicho é nosso, eu já falei em vídeos anteriores. Então, quem fizer essa prática, quem desenvolver essa prática de matar uma abelha, quando é que a abelha pode ser matada? Ele chama só quando ela estiver ameaçando, estiver dentro de uma residência ou de uma instituição, exemplo, um hospital, uma creche que vai expor risco quem está ali. Outras condições não, tem que chamar, aqui existe um grupo SOS Abelhas que vai resgatar a abelha, vai retirar do local que ela está. E é muito comum, agora nós estamos entrando num período de estiagem, as abelhas entrando nas fazendas por conta das plantas parreirais, a mangueira, a goiabeira, que elas têm sombra, as abelhas chegam, se arrancham debaixo, então fica atento para tal. Também elas entram nas residências por conta de água, por conta de um conforto térmico melhor, se arrancharem em caixa d'água, se arrancharem entre o forro e o teto das residências, em prédio, exemplo, as igrejas, todos os locais são locais que as aves, as africanizadas, elas vão utilizar. Bom, então me chamou a atenção. E então, a gente tem que pensar que o que mostrou lá, aí segundo, acho que a promotora Justiça Local, ela disse que o mel já foi identificado, rastreado o veneno lá fora, numa universidade da Inglaterra, não sei, do Reino Unido, United Kingdom, Cardiff, não sei, Cardiff, não sei, fato é que eu vi o vídeo, a reportagem, porque tenho interesse em abelhas, é do meu interesse. Então, esses animais, eles estão morrendo por conta de quê? A aplicação intensa de veneno. E vai morrer mais ainda, vai ter aumentar a mortalidade de animais desse tipo, os insetos não suportam. Agora, chama a atenção, porque os venenos estão sendo aplicados, tanto aqui como fora da região, em todo o país. Que venenos são esses? Eles são normalmente fipronil, desse grupo, eles são os neonicotinoides, e esses têm como princípio ativo um composto orgânico nitrogenado, que é a nicotina. E o que acontece com quem recebe essa carga de veneno? Vamos pensar no inseto. Ele absorve, isso vai atuar diretamente no sistema nervoso central, minimizando ou até neutralizando as conexões neurais, e nesse caso as sinapses nervosas, impedindo com isso, fazendo uma coisa que é pior, o animal perde o tônus muscular. Imagina uma abelha. Pela física, a gente sabe que a abelha voar é uma questão até fora dentro do que o pessoal fala, isso não é meu, isso é dos estudiosos, que a abelha voar até uma questão que a física não explica. Então, como é que você está veneno? Mas esse veneno, eu lembro e volto a relatar mais uma vez, que esse veneno ele vai ter impacto para o ser humano. Se o veneno, uma dosagem, uma quantidade de veneno, se eu precisar 1 miligrama de veneno que uma abelha absorver de qualquer maneira, ela morre, vai a óbito, o ser humano não, mas em dosagem progressiva, isso pode causar danos, nós não sabemos quais, ainda não tem nada estudado, ou se tem é pouco para dizer, apontar, mas esse é o problema. E aí, chamando a questão da apicultura, eu fiz uma migração, sábado trabalhei praticamente 18 horas, intensamente, parei 15, 20 minutos para almoçar, enquanto pegava algumas coisas, fiz uma migração. Então, chamando a atenção, muita gente disse que as nossas abelhas, elas são abelhas fracas, abelhas sensíveis. Gente, a vida é sensível, depende muito de como você está lidando. Que as africanizadas são altamente resistentes, descarto isso. Vou falar e vou aqui mais ou menos fazer aqui levantar algumas hipóteses. Agora, Semana Santa, eu viajei para Morelândia, fui só com minha filha, atravessamos uma área do semiárido aqui, só claro, dentro do estado de Pernambuco, e eu fiz vídeo, tá, naquele período que estava chovendo, tinha muita flor, principalmente da Jurema branca, calombi, e tinha muitas abelhas. O que é que eu fiz? Eu tinha uma certa quantidade de colônias, cerca de umas 50 e pouco, quase 60, e eu adicionei, inclusive, melgueira, uma segunda melgueira numa colônia que já estava com a melgueira. Se eu tivesse feito, não adivinhar, foi uma previsão, não adivinhava que eu ia parar, ia cortar a chuva completamente, entrar em estiagem. O que aconteceu? As abelhas, boa parte morreram, outras foram embora, e eu perdi uma certa quantidade de colônias, vamos entender. A caixa tem um ninho, vocês conhecem a caixa, pensando na apicultura, a Langstroth, que é famosíssima, é a única caixa padronizada mundialmente, que a gente sabe.
ela já tem um espaço bem considerável. Se tem só a abelha, e se no caso aconteça da abelha crescer muito, o que é que ela pode? Ela pode enxamear, soltar enxame. Você vem com uma melgueira, adiciona o certo, o mais, não diria certo, mas o mais indicado. Eu não sou apicultor experiente. É você pegar a melgueira completou, dali em cerca de média 8 kg de mel, você coletar. Fazer essa colheita. Inclusive, se ainda tiver alguns quadros que não estão percolados, deixar esses quadros e pegar os quadros percolados e fazer uma colheita. Adicionar a segunda melgueira é opcional, mas você faz quando isso? O que eu fiz? Eu fiz, e com o apicultor de Morelândia experiente, eu fiz justamente pelo motivo. Por quê? Porque eu não tinha naquele momento tanto tempo disponível para fazer a colheita e depois estava chovendo de uma forma bem consistente aqui no semiárido. Eu acreditava que poderia colher mel e fazer também, sempre lembre que quando você faz uma colheita, as colônias, pode ser que algumas colônias façam pilhagem, tem essa questão ainda, tem esse contraindicativo, tem que sempre pensar nisso. Aí eu adicionei 10 melgueiras na época, levei até no carro pequeno, carro fechado, carro doméstico, é chamado, e adicionei 10 melgueiras. O rapaz estava comigo, ele dava para adicionar umas 20 ou mais. Naquele momento tinha necessidade. O que aconteceu? Teve caixa que ficou com 2 melgueiras, muitas caixas, a maioria com uma melgueira. Cortou, chover. Flor, nada. Marmeleiro, local que é o marmeleiro perdeu a folha. Mês de maio começou a esfriar. E o que acontecia? Durante o período de incidência solar, calor em cima das caixas, tudo desfolhado. A abelha tinha que lutar e no açude bem pertinho, a uns 30, 40 metros, buscar água para resfriar, isso a gente entende, para manter a temperatura, o equilíbrio térmico dentro da colônia, mas tem um obstáculo a mais, uma melgueira. Ela consumiu o mel que tinha ali. Ou uma segunda melgueira. Chegava à noite, esquentava. Ela agora tem que fazer o processo inverso para aquecer a colônia. Com isso, dentro de pouco tempo eu perdi e as colônias, fizemos a migração no sábado à noite e a verdade seja dita. Tinha umas 4 ou 5 caixas que tinham peso, a gente sabe que ainda tem uma quantidade de alimento e tudo, mas as outras, a maioria. Aí eu digo, onde é que essa abelha é forte? Se faltar alimento, gente, se não estiver atento, a abelha ou vai embora, que é migratória, ou morre. E aí o que eu estou chamando a atenção disso, porque você pode passar por essa experiência. Qual foi a questão? Foi a paralisação da questão hídrica, da precipitação. Parou de chover, eu tive um prejuízo bem significativo. Então, chamando a tua atenção, você que está iniciando a apicultura, é uma profissão bem complicada. Quem está no local onde tem roça perto, qual é o problema todo? É o veneno. No meu caso, foi a estiagem. Eu perdi, tinha uma previsão de uma colheita de uma forma bem significativa, perdi. Eu agora vou fazer lá na Serra do Araripe, levei para lá as colônias, fiz a migração, vou aguardar, tem que fazer um acompanhamento, pegar as caixas que eu perdi, pegar a cera alveolada, colocar nos quadros, esperar que torcer para que faça enxameamento, ocorra um enxameamento, mas é chamando a atenção que muita gente fala as coisas. E eu vejo toda hora, eu estou em canais que tem apicultor, muito apicultor, eu falo de apicultura, que a apicultura deu errado por isso, por aquilo. Tá aí os fatores que eu apresento para vocês nesse vídeo, quais foram provavelmente os mais, diria, que levaram à perda dessa quantidade de colônia. E quando o pessoal diz que a colônia não morre, eu lembro, só para fechar esse áudio, teve um caso engraçado que eu estava conversando com meu irmão outro dia, há uns 20 dias, não lembro mais, e ele estava falando que na década de 70 a gente tirava muita abelha nas catingueiras, em outras árvores, e às vezes no período de inverno estava trabalhando muito, não tinha tempo, aí voltava a nascer. Quando voltava a nascer, que abria o oco da árvore, estava só lá os favos, a abelha tinha ido embora, muitas vezes deixava até parte da cria para trás, mas ela ia embora, migrava e deixava, abandonava tudo. No ano seguinte, quando chovia, o período voltava a chuva, período de precipitação, as abelhas retornavam àquele local, ou outra colônia ocupava aquela árvore que estava ali, que ora tinha sido no passado uma colônia de abelhas. Então, chamando a atenção para você que está criando abelhas, e aí eu estou me direcionando basicamente ao apicultor, porque eu iniciei, já tomei essas travas logo de início, mas graças a Deus a migração deu certo, e com fé em Deus eu vou recuperar as minhas colônias e vou ter produção para o final do ano, agora no Cipó-Uva, lá na Serra do Araripe, no início do próximo ano. Espero que o tempo, a gente vem num período aí muito longo de estiagem, no semiárido nordestino, algumas precipitações localizadas, mas em termos gerais nós temos aí desde 2010, foi o único, são 9 anos, o último período que choveu bem no semiárido.
2010 para cá, 11 até agora 2019, as chuvas são isoladas e chamando inclusive a atenção numa coisa chamada inverno seca hídrica. O que é isso? Inverno ou seca verde. Você até chove um pouquinho, as plantas da caatinga apresentam folhas, mas no entanto não tem produção, não tem uma grande florada e também não tem formação de água, não tem armazenamento de água nos reservatórios. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, que sirva como uma base para você entender um pouco a questão da apicultura, que ajude em um momento diferente, que você não passe pelo que eu passei, porque eu não quero que nenhum criador de abelhas perda suas colônias, porque dá assim, uma tristeza enorme, né? Quando a gente vê que a gente está perdendo as colônias, que a gente viu as colônias tão bonitas. Então fica esse recado para vocês, um abraço, siga o canal e até o próximo vídeo.